não parecer, mas isso que você está vendo é um dia de verão na Alemanha. O rolê da vez navega pelas águas do Mar Báltico e desembarca em Warnemünde. Warnemünde é uma estância balneária da cidade de Rostock, que fica no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Olhando no mapa da Alemanha, é lá em cima, de frente para a Dinamarca. Da estação central de Berlim, por exemplo, dependendo do trem que você pegar, a viagem para Rostock dura de 2 a 3 horas. Já em Rostock, pegamos um outro trem e depois de uns 20 minutos, chegamos a Warnemünde. A estância balneária tem um pouco menos de 7 mil habitantes, mas recebe milhões de turistas, principalmente no verão. E todo mundo vem atrás disso aqui: sol quente, água na temperatura ideal, praia cheia. Bom, gente, cheguei aqui na praia agora, tá bem quente hoje, né? Estamos no verão, tá bem quente. Então, né, vamos aqui provar uma cervejinha alemã. E olha, essa aqui, por incrível que pareça, tá gelada, tá muito boa. Perfeita. Warnemünde é a praia mais larga da costa alemã do Mar Báltico. Em alguns pontos, a faixa de areia chega a ter 200 metros até as águas, que são muito calmas e rasas perto da costa, o que faz a alegria da criançada. Nem a grande quantidade de algas atrapalhou o belo dia de praia no verão alemão. Com 15 quilômetros de extensão, a praia é dividida em postos como esse aí. São 24 no total. Existem áreas exclusivas para naturistas e até para animais de estimação. E uma curiosidade, você está vendo essas cadeiras um pouco diferentes espalhadas pelas areias? Strandkorb, como eles chamam, foi inventada nessa região no ano de 1882, a pedido de Elfried von Marzahn, uma senhora que tinha reumatismo e queria se proteger do vento e do sol da praia de Warnemünde. O rolê da vez também é cultura. Em frente à praia de Warnemünde, a Zipromenade, que é um belo calçadão à beira-mar, local perfeito para boas caminhadas. Do outro lado, muitos hotéis. Aliás, Warnemünde tem uma grande rede hoteleira. Os preços variam bastante. Minha dica é: se programe e faça sua reserva com antecedência, principalmente se for na alta temporada europeia. A taxa de ocupação na estação mais quente do ano é muito alta. E caminhando pela Zipromenade, avistamos o farol de Warnemünde. Um importante marco no balneário foi construído em 1898. Com 37 metros de altura, o farol pode ser visto de quase todos os pontos de Warnemünde. Ele fica aberto à visitação entre abril e outubro. E uma subida vale a pena, porque a vista panorâmica é muito bonita. Você sabia que Warnemünde também é o maior porto de cruzeiros da Alemanha? Pois é, por ano, dezenas de navios param por aqui, um maior que o outro. Do porto também saem diariamente balsas para Dinamarca, Suécia e Lituânia. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma travessia para a Dinamarca e foi uma experiência bem legal. E para quem gosta, vale um giro pelo porto de Rostock, num passeio que dura aproximadamente 1 hora e custa 15 euros,
podemos ver de perto um pouco da rotina de funcionamento de um grande porto. Construído na década de 1960 e em expansão, o porto de Rostock é o quarto maior da Alemanha. Já fora da área do porto, há um moderno complexo hoteleiro e uma bonita marina que foi construída em 2005. Na volta do passeio, aportamos no Alpenstrom, que é um canal do Värnon, rio que cruza Warnemünde e deságua no Mar Báltico. Nas margens do canal, muitos restaurantes, cafés, hotéis e pequenas lojas, ligando as duas margens à Ponte Velha. Estamos no centro antigo de Warnemünde. Ainda na Alpenstrom, encontramos a casa do pintor norueguês Edvard Munch. Para quem não lembra, Munch é o autor da famosa obra O Grito. A praia de Warnemünde também foi um importante cenário de inspiração para muitas telas de Munch. A casa foi tombada no ano de 1990 e hoje recebe exposições itinerantes. Caminhando pelas margens do Alpenstrom, encontrei vários food trucks, ou melhor, food boats. E por aqui, as especialidades, é claro, vêm do mar. Salmão, arenque, além de outros peixes locais. Curado, cru ou defumado, tem para todos os gostos. Mas não são apenas os moradores de Warnemünde e turistas que apreciam tudo isso. Tem uma turma que não dispensa essas iguarias. Elas ficam por ali, como quem não quer nada, só na espreita. E quando você menos espera... A internet está cheia de imagens como essa. As gaivotas atacam mesmo. Então, fica a dica. Se você estiver passeando em Warnemünde com um sanduba de peixe ou mesmo um sorvetinho, muito cuidado com as gaivotas. Ainda no centro antigo de Warnemünde, eu destaco a Alexandrinenstraße, uma das primeiras ruas do balneário. Antiga morada de pescadores e marinheiros, hoje é um dos principais pontos turísticos do local. Nela, podemos encontrar o Heimatmuseum, que é uma viagem pela história do pequeno povoado. Outra atração na Alexandrinenstraße é a Warneminen-Umgang. A fonte, que é a obra do escultor Wolfgang Friedrich, foi criada em 2004. Sobre uma base de granito, 19 figuras em bronze em trajes festivos acompanham o movimento das águas, representando o Umgang, uma antiga tradição local. Em uma praça no centro de Warnemünde fica a Igreja do Balneário. Construída em estilo neogótico entre 1866 e 1871, é muito procurada pelos turistas e moradores locais. Na parte de dentro, um toque marítimo na decoração. A igreja está aberta de segunda a domingo, do meio-dia às 4 da tarde. A entrada é gratuita. E na descrição do vídeo eu coloquei outras dicas bem legais para quem quiser conhecer Warnemünde e arredores. É só conferir que tá tudo lá. Águas claras, limpas e calmas, peixe fresco, arquitetura belíssima, um local acolhedor e com o sol para cada um. Uma combinação perfeita. E aí, gostou de conhecer um pouco do verão alemão? Se gostou, pode espalhar à vontade.
Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Bora partir para o próximo destino, porque você já sabe, né? Se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.